O coração do horror. O que define Resident Evil? Resident Evil. Só de ouvir esse nome, já vem imagens na cabeça. A gente pensa em zumbis sinistros. Imaginamos laboratórios escuros e secretos. Corporações gigantes e malignas estão sempre por trás de tudo. E o mais importante, sentimos a luta pela sobrevivência extrema. Esta série é um marco na história dos videogames. Ela assustou milhões de jogadores pelo mundo por décadas. É mais do que um simples jogo. É uma experiência. Mexe com nossos medos mais profundos. Nos faz questionar o que faríamos para sobreviver. A sensação de estar sozinho, com poucos recursos, contra monstros apavorantes, é realmente única. A essência de Resident Evil está na sua atmosfera. Os jogos criam uma sensação de pavor e tensão. Você anda por um corredor escuro, ouve um barulho estranho. Seu coração começa a bater mais rápido. Tudo começou em 1996. Uma empresa japonesa de games chamada Capcom lançou um jogo. No Japão, o nome era Biohazard. Para o resto do mundo, virou Resident Evil. Este jogo foi a grande criação de Shinji Mikami. Ele queria criar um novo tipo de experiência de terror. Ele foi inspirado por filmes de terror e jogos mais antigos, mas ele adicionou seus próprios toques únicos. O resultado foi um jogo que mudaria a indústria para sempre. Era ambientado em uma mansão misteriosa e isolada. Os jogadores logo descobriram que não estavam sozinhos naquele lugar sinistro. A história nos apresentou a STARS, Equipe Alpha. Eles estavam investigando desaparecimentos estranhos perto de Raccoon City. O helicóptero deles caiu. Eles encontraram refúgio na mansão Spencer. Mas essa mansão era uma armadilha. Estava cheia de zumbis e outras criaturas apavorantes. Os jogadores podiam escolher jogar como Chris Redfield ou Jill Valentine. Cada personagem tinha habilidades e caminhos na história um pouco diferentes. Chris era mais resistente, mas tinha menos espaço no inventário. Jill era melhor em arrombar fechaduras e conseguia carregar mais itens. Depois do sucesso do primeiro jogo, uma sequência era inevitável. Em 1998, Resident Evil 2 chegou, e era ainda maior e melhor. Dessa vez, o terror escapou da mansão. Se espalhou por toda Raccoon City. O jogo apresentou dois novos protagonistas. Leon S. Kennedy era um policial novato em seu primeiro dia. Claire Redfield estava procurando por seu irmão Chris. Os caminhos deles se cruzaram na cidade infestada de zumbis. O jogo apresentava o Zapping System. Isso significava que as ações de um personagem podiam afetar a jogatina do outro. Era uma ideia muito inteligente para a época. Resident Evil 2 expandiu tudo o que o primeiro jogo fez. Os gráficos foram melhorados. A cidade parecia mais viva, ou melhor, morta-viva. Havia mais tipos de inimigos. A história era mais complexa. A série Resident Evil era conhecida por seus ângulos de câmera fixos e controles tanque. Mas em 2005, Resident Evil 4 mudou tudo. Shinji Mikami voltou para dirigir este jogo. Ele queria reinventar a série. E ele conseguiu de forma espetacular. O jogo era estrelado por Leon S. Kennedy, agora um agente do governo. Ele foi enviado para uma vila remota na Europa. Essa vila não era normal. Seus habitantes estavam infectados com um novo tipo de parasita chamado Las Plagas. Eles não eram zumbis lentos que se arrastavam. Eles eram rápidos, inteligentes e agressivos. A maior mudança em Resident Evil 4 foi a câmera. Ela passou para uma perspectiva por cima do ombro. Isso permitiu uma mira mais precisa. Isso tornou o combate mais dinâmico e envolvente. O jogo também focou mais na ação. Havia mais inimigos na tela. Cooperação e ação em Resident Evil 5 e Resident Evil 6. Depois do enorme sucesso de Resident Evil 4, a série continuou no caminho da ação.
Resident Evil 5 foi lançado em 2009. Eles sentiam falta do medo. Sentiam falta da sensação do verdadeiro survival horror. A Capcom ouviu. Em 2017, Resident Evil 7 Biohazard foi lançado. E foi uma mudança radical em relação aos seus antecessores recentes. Foi um retorno às fundações de terror da série, mas também introduziu novas ideias ousadas. A mudança mais significativa foi a perspectiva. Pela primeira vez em um jogo principal numerado de Resident Evil, ele era jogado inteiramente em primeira pessoa. Isso tornou a experiência incrivelmente imersiva e apavorante. Resident Evil 7 apresentou um novo protagonista, Ethan Winters. Ele era um homem comum procurando por sua esposa desaparecida, Mia. Sua busca o levou a uma plantação abandonada na Louisiana. Essa plantação era o lar da família Baker. Os Bakers não eram zumbis típicos. Eles eram uma família profundamente perturbada e aparentemente imortal. Eles perseguiam Ethan pela casa sinistra e decadente. O jogo focou na exploração, resolução de quebra-cabeças e gerenciamento de recursos. Vila das Sombras. O pesadelo contínuo de Ethan Winters. Após o sucesso de Resident Evil 7, os fãs aguardavam ansiosamente pelo próximo capítulo. Em 2021, Resident Evil Village foi lançado. Ele continuou a história de Ethan Winters. O jogo se passava alguns anos após os eventos de RE7. Ethan e sua esposa Mia estavam vivendo uma vida aparentemente pacífica com sua filha bebê, Rose. Mas essa paz foi estilhaçada. Chris Redfield, um rosto conhecido, apareceu de repente e virou o mundo de Ethan de cabeça para baixo. Rose foi sequestrada. Ethan se viu em uma vila misteriosa e coberta de neve na Europa. Ele teve que enfrentar novos horrores para salvar sua filha. Resident Evil Village construiu sobre as fundações de RE7. Manteve a perspectiva em primeira pessoa. Manteve um foco forte no terror e na atmosfera. Remakes e legado duradouro. O universo de Resident Evil é vasto. Ele se estende muito além dos títulos numerados principais. Houve inúmeros jogos spin-off ao longo dos anos. Esses jogos exploram diferentes personagens, locais e estilos de jogabilidade. Por exemplo, Resident Evil Code. Verônica, lançado em 2000, continuou a história de Claire Redfield após Resident Evil 2. Muitos fãs o consideram uma verdadeira sequência e uma parte vital da história principal. Ele introduziu a família Ashford e desenvolveu ainda mais a história da Umbrella Corporation. Foi lançado inicialmente no Sega Dreamcast, antes de ser portado para outros consoles. A série Resident Evil Revelations é outro conjunto notável de jogos spin-off. Resident Evil Revelations, lançado em 2012, e Resident Evil Revelations 2, lançado em 2015, buscaram preencher a lacuna entre o survival horror clássico e o estilo mais orientado para a ação dos jogos posteriores. Eles apresentavam uma narrativa episódica e focavam em personagens como Jill Valentine, Chris Redfield, Claire Redfield e Barry Burton. Esses jogos foram geralmente bem recebidos pelos fãs. Eles ofereciam uma boa mistura de exploração tensa, resolução de quebra-cabeças e combate. Vendas, impacto e o que vem por aí. Resident Evil é uma das franquias de videogame mais vendidas de todos os tempos. A Capcom vendeu mais de 150 milhões de unidades em todo o mundo, somando todos os seus títulos. Esse incrível sucesso de vendas diz muito sobre sua qualidade e seu apelo duradouro. Jogos como Resident Evil 5, Resident Evil 6, Resident Evil 7, o remake de Resident Evil 2 e Resident Evil Village venderam milhões de cópias cada. Esse sucesso comercial permitiu a Capcom continuar investindo na série, entregando experiências de terror de alta qualidade para os fãs. A franquia é uma potência financeira para a empresa. O impacto cultural de Resident Evil é imenso. Popularizou o gênero zumbi nos videogames. Definiu
o survival horror. Seus personagens, como Leon, Chris, Jill e Claire, são reconhecidos mundialmente. O logo da Umbrella Corporation é um símbolo icônico da maldade corporativa. A série influenciou inúmeros outros jogos, filmes e séries de TV. Criou uma linguagem de terror compartilhada entre os gamers. Quando as pessoas falam sobre atmosfera tensa, recursos limitados e monstros apavorantes, Resident Evil é frequentemente a primeira coisa que vem à mente. Deixou uma marca indelével na cultura pop.